Olá a todas e olá a todos. Espero que vocês consigam me ouvir direito. Vim aqui no quintal hoje, o solzinho tá bom e cansei de ficar dentro de casa um pouco. Então, se tiver algum barulho de carro, moto, espero que não abafe o que eu tenho para falar. Hoje a pílula filosófica será sobre Platão. O ministro da Saúde mencionou a alegoria da caverna do Platão. Todo mundo está postando coisas sobre Platão. Vou postar também. Quem quiser uma relação um pouco mais profunda sobre a relação entre mito e filosofia, o início, o alvorecer do pensamento filosófico, tem o meu curso de introdução à filosofia, o que é a filosofia, aí na minha playlist de filosofia. Então, lá tem um pouco mais aprofundadamente essa relação entre o mito e a filosofia. Mas hoje eu vou falar de Platão e do seu famoso mito da caverna, ou a alegoria da caverna, né? Não é propriamente um mito, tal como se configura a composição mítica na Grécia, mas ele é uma alegoria, um mito filosófico. O que eu vou falar de Platão está embasado em algumas leituras, assim, eu recomendo para vocês que leiam as obras da professora Lígia Watanabe aqui no Brasil, professora Raquel Gazola, do professor Marcelo Perini, do parceiro meu aqui da Unicentro, meu colega, meu amigo do Departamento de Filosofia, o professor Juliano Orlandi, também tem bastante coisa escrita sobre o Platão. E os clássicos também, o Victor Goldschmidt, Gregory Vlastos, quem mais? Giovanni Reale. Então tem bastante coisa produzida sobre o pensamento do Platão, muita coisa mesmo, tem 2000 anos de produção sobre o pensamento de Platão. Então, se vocês quiserem se aprofundar, coisa que eu não vou fazer aqui, vocês leiam os textos de quem se dedicou a estudar o Platão. Se quiserem alguma dica de leitura também, alguma coisa mais pontual, só comentarem. O que é o mito da caverna de Platão, ou o que é a alegoria da caverna de Platão? É uma história que Platão teve que compor para poder explicar de uma maneira mais imagética tudo aquilo que ele não conseguia diretamente explicar a partir de meros raciocínios e argumentos mais diretos. Por isso, o recurso à alegoria, certo? O que diz essa historinha do Platão? Então, Platão diz que isso é uma alegoria, ela representa a figura do filósofo, a figura da filosofia, o que a filosofia deve fazer, deve promover para a vida dos seres humanos. Platão nos convida a imaginar um certo cenário. Imagine que existe uma caverna em algum lugar aí do planeta e existem certos habitantes nessa caverna e esses habitantes estão amarrados pelo pescoço, pelas pernas e pelos braços. Eles não conseguem fazer muitos movimentos, eles só conseguem olhar para frente, certo? E estão presos dentro dessa caverna. Atrás destes habitantes tem um muro, né? Uma parede. Existem certas pessoas atrás dessa parede. E atrás dessas pessoas tem uma fogueira. Lá na boca da caverna passam pessoas carregando objetos, carregando vasos, carregando estátuas, passam animais, enfim. E este fogo da fogueira faz com que estes objetos que passam lá fora da caverna sejam projetados na parede da caverna para a qual essas pessoas que estão presas estão direcionando a visão. Estas pessoas atrás, né, que também são presas, né, elas explicam para essas pessoas do primeiro plano da caverna o que são esses objetos, essas sombras que são projetadas na parede em frente. Então, as pessoas estão presas, passam sombras na frente destas pessoas que estão presas e algumas pessoas atrás explicam o que são essas sombras para essas pessoas que estão presas. Em algum momento, uma dessas pessoas acorrentadas se solta. Ela se solta e sai. Ela vê um foco de luz no fim da caverna, segue e sai.
ela não é mais iluminada pelo fogo da fogueira, ela não só enxerga as sombras projetadas na parede da caverna, mas ela sai da caverna e observa as coisas que produzem aquelas sombras. Observa a árvore, observa as pessoas, as estátuas, observa os vasos, observa os animais, enfim. Só que antes de enxergar as coisas, ela é ofuscada pela luz do sol. O sol ofusca. Bom, para quem nunca saiu da caverna, a primeira vez que sai, uma certa dor, uma certa penúria vai ser experimentada, certo? É doloroso sair da caverna, fisicamente doloroso. Essa pessoa vai passar por uma certa privação de visão. Até a vista se acostumar demora um tempo. Mas uma vez essa pessoa em posse da sua visão, já adaptada ao fora da caverna, ela observa que tudo aquilo que ela vinha estabelecendo como real, na verdade eram simulações, sombras projetadas pelos objetos que estão fora da caverna. Há uma realidade que produz essas sombras da caverna. Esse sujeito volta para contar para os seus companheiros de caverna o que está acontecendo. Esses companheiros de caverna não entendem, não querem entender, e esculacham esta pessoa, expulsam da caverna de volta. Bom, há muitos símbolos aqui no que o Platão conta para a gente. Primeiro, o fogo da fogueira que produz as sombras para serem projetadas na parede da caverna, ele é artificial, certo? Ele foi produzido. As imagens que este fogo produz na caverna também são artificiais. O Platão faz um jogo aqui. As sombras são simulacros de uma realidade que é mais plena, que ela é originária, que é a realidade de fato. Ela não é uma simulação. Então, fora da caverna, há os objetos reais, há o mundo real, que produz certas sombras a partir de uma certa luz artificial, e as pessoas que estão na caverna reconhecem essas sombras como a única realidade possível. O Platão aqui está dizendo, ora, aquilo que a luz artificial produz são artificialidades. O sol, fora da caverna, representa a ideia do bem, uma ideia plena, uma ideia eterna, imutável, que faz com que todas as coisas existam, sejam plenas, boas, reais. Quando o filósofo contempla os objetos iluminados pela luz do sol, que é representado pela ideia de bem em Platão, é a ideia hierarquicamente mais superior. Da ideia de bem emanam as outras ideias, do belo, do justo, do verdadeiro, enfim. Tudo aquilo que é iluminado pelo sol são realidades também, só que submetidas a essa estrutura do bem. Tudo isso para falar que Platão faz uma certa relação interessante aqui entre o conhecimento e a falsidade, entre a opinião daqueles que acham, ou que estão acostumados a achar a mesma coisa sempre, e o esclarecimento daquele que viu a partir de uma outra luz os objetos verdadeiros. Um monte de gente fala, o Platão é um filósofo idealista, o Platão ele é um filósofo que só pensa nas ideias e não pensa na realidade, ele abandona o mundo material e fica só no mundo inteligível. Isso é falso. Primeiro, Platão não é um filósofo idealista, ele não pode ser, porque o idealismo é uma certa forma de pensamento filosófico que surge na modernidade. A filosofia idealista é aquela que introduz a representação e o juízo como mediadores do nosso contato com o real. Diferente de uma postura realista, né? Não há nenhuma mediação entre eu e o mundo real. Descartes, por exemplo, pode ser considerado um dos primeiros filósofos idealistas porque estabelece que nós temos uma relação imediata, antes de mais nada, com as nossas próprias representações e elas mediam a nossa relação com o mundo real. Eu tenho acesso primeiro às minhas representações, à minha consciência, e depois eu tenho acesso ao mundo real. Isso é idealismo, grosso modo. Platão não. Platão acha que, de fato, as ideias são a verdadeira realidade. Ele propõe um realismo das ideias, mas não um idealismo. Platão não abandona o mundo real, porque ele mora no mundo real, ele precisa do mundo real.
E a lição da alegoria da caverna é exatamente essa. O mundo real precisa adentrar nesse mundo das sombras que a gente está acostumado a reconhecer como o real. E ele é só uma simulação. Quem são essas pessoas que explicam as coisas para os habitantes da caverna? São, na alegoria, as representações dos sábios da cidade, das autoridades. Né? As autoridades que explicam e falam para as pessoas, para o povo, o que as coisas são. É o sacerdote, é o juiz, é o político, enfim. As autoridades reconhecidas pela cidade explicam as coisas e falam o que as coisas são para o povo. E o povo recebe isso, dirá Platão, são sombras, né? Porque essas pessoas, essas autoridades não conhecem a realidade, então elas estão explicando apenas simulacros, falsidades, e as pessoas estão vivendo simulacros e falsidades. Por isso a importância do filósofo. O filósofo é esse que se solta, né, que se desgarra das correntes, vai para fora da caverna e contempla um mundo fora. Só que olha que engraçado. O filósofo não sai da caverna e fica lá. O Platão não pode admitir que a filosofia é isso, uma altivez, uma transcendência que só se preocupa com as ideias e com um mundo que é transcendente ao nosso. É muito claro isso no Platão. O filósofo, ele volta para a caverna. A caverna é a representação da cidade, do mundo sensível, do mundo real, do mundo do mundo material, desculpa, né? Já que o mundo real ele é o mundo das ideias, então as ideias precisam ser conhecidas pelas pessoas que habitam esse mundo material, para mostrar que este mundo ele é dependente de um certo conhecimento intelectual para que a vida seja em conjunto bem construída. Para que as falsas autoridades, os falsos conhecimentos não sejam hegemônicos, para que as pessoas não fiquem achando que a sombra do vaso é o vaso, que a sombra da árvore é a árvore. Né? Os simulacros, as simulações, são cópias imperfeitas dos objetos que produzem essas sombras. Por isso a busca do Platão pelo conhecimento das ideias, né? Eu saber intelectualmente o que significa a justiça, a beleza, a verdade, o conhecimento. Né? Buscar estas coisas para quando eu voltar para o mundo material, eu olhar para a vida comum na cidade, a caverna é a polis, é a cidade, eu poder distinguir as coisas. Eu preciso de distinção, eu preciso operar distinções. Não há como eu saber se uma ação é justa ou injusta, segundo Platão, se eu não souber o que é justiça. Não há como eu saber se a ciência está falando a verdade ou a mentira, se eu não souber o que significa ser verdadeiro. Né? O que é a verdade? Como é que eu sei que uma coisa é bela ou não, se eu não sei o que é a beleza? É muito significativo, porque o filósofo do Platão, na alegoria da caverna, ele volta para a cidade, ele volta para a caverna e ele volta para avisar. Essa é a missão dele. Uma vez iluminado por outra luz, uma luz mais natural, a luz natural é a razão, né? Ou é a nossa capacidade de pensamento. Uma vez a gente em posse de uma outra possibilidade de ver as coisas com um rigor, uma sistematicidade maior, um método, né? Platão tem um método dele, a dialética. Uma vez em posse disso, eu devo voltar para a cidade. O filósofo não é um ermitão. O filósofo não é aquele que contempla as ideias e vai morar lá no Topos Uranus. Né? O filósofo é aquele que, ao contemplar as ideias, ao conseguir ter acesso a uma outra forma de significar e ver as coisas, de maneira mais atenta, mais detalhada, mais racional, ele é aquele que volta. Ele não pode prescindir de voltar. Ele precisa voltar para a cidade, ele precisa voltar para a vida dos homens que estão imersos nos simulacros, nas sombras, né? Para mostrar que há alguma coisa além disso, há alguma coisa um pouco menos rasa do que as sombras, né? Do que aquilo que a gente comumente aceita. Opiniões sem embasamento, opiniões sem o mínimo de critério, sem nenhum tipo de razão para que eu acredite ou desacredite. O Platão é aquele que estabelece que o filósofo é aquele que deve voltar.
Ele deve voltar para a caverna, né? É na caverna que ele vive, para que essas correntes possam ser soltas, né? Ele precisa voltar à caverna, certo?